galera, boa tarde, Sidoca na área pra galera aqui do INSS. Mas se você não vai fazer a prova do INSS, não tem problema. Afinal de contas, a língua portuguesa ela está presente em todas as provas, em todas as bancas. Então, mesmo que você vá fazer um outro tipo de concurso, um APF, um APRF, um DPEM, uma prova para o magistério, uma prova militar, não importa qual é o concurso, a parte da língua portuguesa estará na tua prova e você vai precisar dela, não só inclusive para a parte de língua portuguesa, pois automaticamente ao melhorar em língua portuguesa você melhorará, né? Vai melhorar, quase que não sai, nas outras disciplinas. Então, você tem a língua portuguesa como uma matéria meio. Mas antes de começar aqui a brincadeira, eu vou falar com a galera que vai fazer o INSS de fato. Galera, vocês viram que tem duas bancas que estão brigando. A banca Sebrasp, cá entre nós, é a que provavelmente vai ganhar, tá? E a banca FGV. Só que aí é o seguinte, no mundo do concurso público a gente nunca tem certeza de nada até que seja realmente divulgado o edital, seja divulgada a banca, a gente não tem certeza de nada. Então, a priori, pode ser o Sebrasp, contudo, a FGV pode tomar de assalto. Mas aí eu pergunto a você, ó, o que você quer de encarar na prova? Você quer encarar o Sebrasp na prova do INSS ou você quer encarar a FGV? Coloca aí nos comentários só para eu ver o que vocês vão dizer aí, rapidinho. Então vai pensando qual banca você gostaria de encarar, Sebrasp ou FGV. Vamos lá, ó. Érica colocou que vem a Sebrasp, o Ailton prefere a FGV, a Antônia Sebrasp, a Josiane FGV e ó, por enquanto tá ali, ó, a galera tá dividida. Mas o negócio é o seguinte, ó, Sebrasp tá levando, né? E não tá levando nada, cara, tá meio a meio mesmo. Então vamos fazer o seguinte, independentemente de ser a banca, eu gostaria que vocês entendessem que basta você entender a língua portuguesa e por isso a gente tem que se antecipar. Se você ainda não começou a sua preparação de fato, comece hoje, porque depois que abre o edital, a gente não tem muito tempo. A gente sabe muito bem que a prova vai acontecer 2 meses depois da abertura do edital. Então não dá para dominar tudo. Então já comece agora, com antecedência. Já era para ter começado há muito tempo. E entenda que na língua portuguesa não tem aquele assunto que a gente pode escolher. Ah, eu vou escolher esses principais assuntos e eu vou cair para dentro deles. Não dá para fazer isso porque absolutamente todos os assuntos estão interligados. Eu só vou fazer uma análise textual se antes eu fizer uma análise gramatical. Uma redação, por exemplo, nada mais é do que a interpretação ao contrário. Aquilo que eu busco num texto para entender, eu devo colocar no meu texto para que o outro entenda. Então, se na prova eu pego um texto narrativo, eu vou fazer as famosas 4 perguntinhas do texto narrativo. Quando aquilo aconteceu, onde aquilo aconteceu, quem participou e como foi. E quando eu produzo um texto narrativo, eu tenho que responder quando, onde, como e quem. Ah, Sidoca, mas eles cobram mais a dissertação na prova. E aí o que você procura? O porquê e o para quê das coisas. E quando você produz um texto dissertativo, você responde o porquê e o para quê das coisas. Então não tem para onde fugir. Só para vocês terem noção, em concurso público, você não pode estudar nem mais nem menos. Você tem que estudar sempre na medida certa. O que seria estudar mais? É você pegar uma gramática de 1000 páginas e tentar decorar tudo que está ali na gramática de 1000 páginas. Não vai ser necessário. Só que aí você também não pode estudar nem menos. O que é nem menos? É você estudar só por dicas e macetes. Vou te dar o exemplo nos 2 casos. Imagina o seguinte, imagina eu pegando o adjetivo. Eu preciso saber tudo sobre um adjetivo, esmiuçar até o final? Não, mas eu preciso saber coisas importantes. Eu preciso saber que o adjetivo indica característica, e é a característica de quem? De um substantivo. Eu preciso saber que o adjetivo possui apenas 2 funções sintáticas, ou ele é um adjunto adnominal, ou ele é um predicativo.
isso realmente eu preciso saber. Por exemplo, se eu colocar assim, o candidato, vírgula, atento, vírgula, acertou a questão. Aí na prova eu destaco a palavra atento e pergunto a função sintática. É bem capaz de o avaliador colocar ali para você aposto. E vai ter gente embarcando nessa pegadinha? Vai, porque o camarada vai pensar, está entre vírgulas, então é um aposto. Mas olha a importância do conhecimento das classes gramaticais. Aposto é função própria de um substantivo. Tanto que existe a oração subordinada substantiva apositiva. E aqui eu tenho um adjetivo. E o adjetivo só pode ter duas funções sintáticas. Ou ele é um adjunto adnominal, ou ele é um predicativo. Então lá na gramática, o camarada coloca assim, ó. Pode pegar qualquer gramática, do Celso Cunha, do Bechara, do Rocha Lima, ele diz que o adjetivo, das duas, uma. Ou é um adjunto adnominal, ou é um predicativo. Só que na gramática normativa não tem muita explicação não. O máximo que ele faz lá na gramática, o Bechara, por exemplo, é colocar que esse adjunto adnominal tem uma característica permanente e que este predicativo tem uma característica não permanente. Como assim, Sidoca? Não entendi muito bem. Então vamos lá. Se é uma característica permanente, significa que acontece sempre. Se é uma característica não permanente, significa que acontece só de vez em quando. Aí imagina trabalhando apenas com esse conceito semântico e dizendo assim para você, ó, fala para mim, esse candidato aqui é atento sempre ou atento de vez em quando? Você vai fazer igual o Tadeu lá do Pantanal, vai falar assim, sei lá, larga a mão. Vai fazer assim, você não vai saber, caramba. Então é para isso que serve o professor. Porque a gramática normativa, ela tem esse nome porque aquilo dali é uma norma, ela é uma gramática prescritiva. Ela só coloca a regra, a lei e você tem que seguir. Ela não se preocupa com a didática. O professor é o fio condutor para isso. Então, nós temos que entender que o adjunto adnominal, olha o termo ad, significa junto, ele está junto do nome. Então, é o que a gente chama de estrutura interna. E que o predicativo, em contrapartida, vai ser uma estrutura externa. Outra observação que nós temos dois tipos de predicativos, o do sujeito e o do objeto. Isso significa que eu vou confundir a função sintática do adjetivo dentro de duas funções sintáticas, dentro do sujeito e dentro do objeto, que são estruturas maiores que a estrutura do adjunto adnominal e do predicativo. Então imagina o seguinte, imagina assim, tá dentro do sujeito, esse adjetivo é um adjunto adnominal. Tá fora do sujeito, fazendo referência ao sujeito, é um predicativo do sujeito. Tá dentro do objeto, é um adjunto adnominal. Tá fora do objeto, fazendo referência ao objeto, é um predicativo do objeto. Então vamos ter que fazer uma análise sintática aqui. Vamos perguntar ao verbo quem é o sujeito. Quem foi que acertou a questão? A resposta, o candidato. Isso aqui é o meu sujeito. E eu te pergunto, a palavra atento aqui, ela está junta da palavra candidato? Não. Ela está dentro do sujeito? Não. Veja que esta vírgula impede que a palavra atento fique junta da palavra candidato. Então não tem como ser um adjunto adnominal, já que não está junto do nome. Então aqui eu tenho um predicativo do sujeito. E semanticamente o que isso vai dizer? Vai dizer que é uma característica não permanente. Portanto, este candidato aqui, ele não é atento sempre. Ele foi atento no momento em que acertou. E é exatamente por isso que muita gente confunde este atento ainda com aposto, porque o cara consegue perceber uma certa explicação aqui, e ele também confunde com adjunto adverbial de modo, porque ele pensa, é o modo como o camarada acertou a questão. Agora vamos recapitular. Por que não pode ser aposto? Porque não é substantivo.
Por que não pode ser um adjunto adverbial? Porque não é um advérbio. Como aqui é apenas um adjetivo, morfologicamente falando, sintaticamente só poderia ser um adjunto adnominal ou um predicativo. Quando é um adjunto adnominal? Quando está junto do nome. Quando é um predicativo? Quando não está junto do nome. Então veja que aqui não está junto do nome. Agora vamos fazer uma outra situação. Independentemente se é a banca Sebrasp ou a banca FGV, as duas gostam de reescritura. As duas gostam de reescritura. Gugu, a galera tá comentando que tá dando problema aqui no microfone. Tá dando problema aí na mesa de som, de áudio? Confirma aí para mim, por favor. Então vamos lá, ó. Eu vou colocar como frase 1. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma reescritura e eu vou tirar as vírgulas. Então vai ficar assim: o candidato atento acertou a questão. A pergunta que eu vou fazer para vocês aqui agora no chat é: a troca da frase 1 pela frase, preste atenção na pergunta, vai promover um prejuízo gramatical, sim ou não? Pode ver, Gugu, tá tranquilo. Aqui, ó, Gugu. Mas estava dando problema mesmo, não tava? Então vamos lá, ó. Já deu tudo certo. Oi? Alô, alô, alô? Alô, então show, ó. Então a galera aqui, ó, já respondendo, uns dizendo não, outros dizendo sim. Então aproveita aí, ó. Vamos lá, já vou responder aqui para vocês. Não tem prejuízo gramatical a troca de uma frase pela outra. E por que não tem prejuízo gramatical? Porque as duas frases estão corretas de acordo com o padrão culto da língua. O que aconteceu aqui foi uma alteração de sentido. A gente vai mudar a análise sintática e aqui neste caso especificamente por mudar a análise sintática, também vamos mudar a análise semântica. Veja, na frase 2, quem é o sujeito? Vamos perguntar para o verbo. Quem foi a questão? Resposta: o candidato atento. Então, tudo isso agora é o nosso sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? É sempre o substantivo sem preposição. No caso, a palavra candidato. E aí veja que a palavra atento agora está junta da palavra candidato. Não tem uma vírgula aqui separando. Ela está juntinha. Ela está dentro do sujeito. E sabe o que significa? Que aqui eu tenho um adjunto adnominal. Essa classificação vai influenciar a semântica também, porque agora eu vou dizer que este candidato aqui da frase 2 é um candidato atento sempre, porque é uma característica permanente. Então a mudança sintática aqui provocou também uma mudança semântica. Logo, a outra não promove prejuízo gramatical, porque as duas são corretas de acordo com o padrão culto da língua, mas, de novo, vamos lá, mas provoca uma alteração. Eu estou falando, estão escutando, né? Ou estão escutando? Não. Estão escutando? Então, ó, não promove prejuízo gramatical, porque as duas frases estão corretas, mas acarreta uma alteração de sentido, pois na frase 1, o candidato é atento de vez em quando, no caso, atento no momento em que acertou a questão, e na frase 2, o candidato é atento sempre. Agora eu vou jogar uma pergunta aqui para vocês no chat. Tá de boa? Tá de boa agora? Quem sabe se faz ao vivo, já dizia o Faustão. Então vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Não tem pilha, cara. É o Gucal que tá dando. Não sei o que tá dando, não. Não sei o que tá dando, não. Não tem pilha aqui nessa parada aqui. Vamos lá, ó. Tem gente que tá começando agora a estudar para concurso, que talvez agora seria o primeiro concurso e ainda não entende muito bem como é que funciona a língua portuguesa. Eu vou dar uma dica inicial, ó, segue logo o Sidoca, porque tem várias dicas lá no meu Instagram, mas é óbvio que eu não vou deixar vocês na mão. Eu vou mostrar uma coisa aqui importante em relação à língua portuguesa, tá? Quando a gente fala, posso apagar aqui, dá aquela printada, tá? Printa aí, ó. Eu vou até ensinar vocês a mexer
nos vídeos do YouTube, porque a coisa é rápida aqui, né? Então printa, se você está no celular, que vai ficar na tua galeria, e se você estiver no computador, aperta a tecla de print, que fica no teclado, depois da tecla F12, que fica lá em cima. E aí vai printar, aí o que você faz? Você joga para um documento do Word ou para um documento do Paint, deixa lá, e aí com mais calma depois você vai fazer as suas anotações. Então vamos lá, ó. Diz pra mim aí, tem gente que tá começando agora, sim, tô começando, Sidoca, eu não entendo ainda muito bem como é que funciona a língua portuguesa, eu fico meio perdido. Vocês viram que esta aula aqui do YouTube, ela tem uma proposta de INSS começando do zero. Ou seja, é para quem realmente ainda está entrando no universo do concurso público. Então é muito importante você entender algumas coisinhas dentro da língua portuguesa para você não ficar muito perdido. Primeira coisa, é comum aparecer a palavra função nas questões ou valor, mas eu deixo bem claro já para vocês que na maioria das vezes vem a palavra função, em 99% dos casos, mas de vez em quando vem valor. E aí dentro dessa perspectiva, eles podem cobrar 3 coisinhas interessantes. Eles podem cobrar a função morfológica, eles podem cobrar a função semântica e eles podem cobrar a função sintática. Hoje, aqui nesta aula, tem aluno que já estuda há algum tempo. Então, quando eu fiz aquela frase ali anterior do candidato atento e mencionei, ó, aqui é um adjetivo morfologicamente falando, aqui é um adjunto adnominal sintaticamente falando, alguns de vocês já conseguiram acompanhar, outros olharam e falaram, meu Deus, o que é isso? O que é morfologicamente? O que é sintaticamente? Eu tô perdidão, Sidoca. Então vamos lá. Quando uma questão pede a função morfológica, esta questão ela quer saber quais são as classes gramaticais. Então, camarada destaca um elemento, como por exemplo a palavra atento, que estava nas 2 frases, e pergunta qual é a função morfológica do termo destacado. A resposta seria adjetivo. Quando pede a função semântica, ele quer saber o sentido. Então agora a coisa fica pior. Porque antes, quando estávamos falando das classes gramaticais, nós tínhamos um universo de apenas 10 classes gramaticais. São apenas 10 classes gramaticais. Substantivo, adjetivo, numeral, pronome, por aí vai. Agora, quando fala de sentido, não tem para onde fugir. Existem N possibilidades. Por exemplo, se eu te der uma frase com 5 palavras, eu tenho aqui um texto. Se eu tirar uma palavra e colocar uma outra, eu já tenho um novo texto. Então, por exemplo, você já deve ter passado por isso. O professor fez uma análise no quadro, numa turma presencial, por exemplo. Aí você vai falar assim, professor, e se for assim? Esse se for assim já é um novo texto, já é uma nova análise. E é por isso que você tem que se concentrar que em toda prova, em absolutamente toda prova hoje em dia, a gramática é atrelada ao texto. Então não é só para as questões de texto que você tem que voltar ao texto para olhar com mais calma, não. Às vezes, e na maioria das vezes, para ser bem sincero, nas questões de gramática, você também tem que voltar ao texto para entender a dinâmica daquela expressão, para entender o formato maior, para entender o contexto. Por exemplo, o camarada destaca um verbo e pede a sua classificação. Ora, a classificação do verbo, de acordo com a sua transitividade, vai depender do contexto. Então, um mesmo verbo, ele pode ser transitivo direto, ele pode ser intransitivo, ele pode ser transitivo direto e indireto. Ora, vai depender ali do contexto. Então, você vai ter que voltar para avaliar com calma. Então, ó, sempre avalie com calma. E quando pede a função sintática, aqui ele quer saber sobre os termos da oração. Neste momento, de fato, existe um ranger de dentes, porque ele entra na questão da análise sintática. Aqui ele vai cobrar sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto. No exemplo que a gente tinha acabado de dar, morfologicamente atento era o quê? Era um adjetivo. Semanticamente, na frase 1, tinha uma característica não permanente, ou seja, era atento de vez em quando. Na frase 2,
tinha uma característica permanente, ou seja, era atento sempre. E ainda dentro dessa semântica do adjetivo, indicava o quê? Uma característica, um atributo, no caso do substantivo candidato. E sintaticamente falando, na frase 1 foi um predicativo do sujeito e na frase 2 foi um adjunto adnominal. Só que aí é o seguinte, para tranquilizar o coração de vocês, eu sei que isso daqui é muita coisa, não é? Mas vamos lá. Isso aqui tudo corresponde a 100% da análise que qualquer banca, que qualquer avaliador pode fazer contigo no dia da prova. Eu sei que é muita coisa, mas se você entender esta parte aqui, mais ou menos, você já percorreu, ó, 70%. O que eu quero dizer com isso? Que em língua portuguesa, enquanto você não sabe identificar a classe gramatical, você não tem como voar. Por isso que é muito perigoso o camarada que se prepara apenas por edital. Ele pega a sequência que está exposta no edital e acha que tem que estudar só aquilo dali. Primeiro, a sequência não é didática. Eles começam com a parte de interpretação. E a interpretação não é o objetivo inicial, é o objetivo fim. Eu tenho que passar por toda a parte gramatical para entender o texto com toda a sua essência. Segundo, eles não colocam tudo que vai cair na prova de forma clara. Eles colocam sim os principais tópicos, mas se ninguém chegar para você e explicar que aqueles tópicos estão relacionados a diversos outros tópicos, talvez você nunca vá estudar os outros tópicos. Vamos lá, no edital do INSS ou no edital de qualquer prova, sempre vem concordância verbal, mas nem sempre aparece tipos de sujeito. E para o cara entender concordância verbal, ele tem que entender tipos de sujeito. Na prova, vai aparecer lá no edital crase. Só que para o cara entender crase, olha só que coisa absurda. Vamos lá, eu falei que para o cara entender concordância verbal, ele tem que entender tipos de sujeito, né? Eu dei só o principal elemento, mas ele tem que entender transitividade, ele tem que entender classe gramatical, ele tem que entender análise sintática. Vamos para a crase então. Tem 10 subtópicos relacionados à crase. Eu tenho que saber o que é um verbo, eu tenho que saber o que é um artigo, um substantivo, um pronome, uma preposição, transitividade verbal, regência nominal, análise sintática e análise semântica, para finalmente entender a crase. Então tá vendo? Não tem para onde fugir. Dentro da língua portuguesa, você vai pegar um bom curso, não precisa ser comigo não, pode ser com qualquer professor, qualquer bom professor de língua portuguesa. Não precisa ser no Focus não, pode ser em qualquer bom preparatório para concurso, olha o que eu estou te dizendo. Mas tem que ser bom, tem que ser bom. E aí o que o cara vai fazer? Ele vai montar uma sequência lógica da língua portuguesa. Essa sequência é a sequência perfeita? Não existe, entenda, uma sequência perfeita na língua portuguesa, porque é impossível falar de morfologia sem falar de sintaxe. É impossível falar de sintaxe sem falar de morfologia. Às vezes é impossível falar de morfologia e sintaxe sem falar de semântica. Essas estruturas estão sempre interligadas, mas o professor, seja ele qual for, ele monta a melhor sequência para ele. E se aquela sequência faz sentido para ele, obviamente vai fazer muito mais sentido na hora de transmitir para o aluno. Então pode confiar, porque vai dar certo. Então a primeira coisa é, siga a sequência do professor e não a sequência que está no edital. Segundo, entenda que não adianta visualizar o conteúdo só uma única vez. Enquanto você for com esse pensamento de facilidade, eu quero aprender só em uma semana, não vai funcionar, não é o teu local aqui. Vai fazer outra coisa, vai tomar cerveja no boteco, mas não estude para concurso não, porque tu vai perder teu tempo. Porque se você está disposto a estudar para concurso de verdade, você tem que entender que para aprender é necessário repetição. O nosso cérebro, ele é muito seletivo, ainda mais hoje em dia, porque nós estamos permeados de diversas informações. Tem muita coisa hoje, muita tecnologia, muita coisa. Tem internet, Instagram, WhatsApp, não sei o que, jornal, blá, 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 é muita coisa. Então, o cérebro, ele descarta, ele é seletivo, ele é inteligente, ele é uma máquina perfeita. E aí, se você visualiza um conteúdo uma única vez, o cérebro não vê importância naquele conteúdo e não absorve de forma intensa.
Agora, a partir do momento em que você começa a repetir 2, 3, 4, 5 vezes, você mostra para o cérebro que aquele conteúdo é demasiadamente importante. E aí o que ele faz? Opa, esse negocinho aqui é importante. Ele vai e armazena profundamente. E aí é por isso que você realmente aprende e não dá aquele famoso branco no dia da prova. Quantos de vocês não já passaram por isso? Captar a informação ali do professor, chegou no dia da prova e não lembrava. Sabe por quê? Porque você não aprendeu, você só entendeu. Para aprender e aprender é necessário o quê? Repetição. Outra coisa, não tem para onde fugir. Em língua portuguesa tem que ser teoria e questão, teoria e questão, teoria e questão. Essa história de estudo reverso não funciona dentro da língua portuguesa. O ideal é você trabalhar os 3 pilares do conhecimento. E aí você vai se organizar para tentar fazer isso. Teoria para te tirar da escuridão gramatical, exercícios de fixação para massificar o conhecimento e questões de prova para você visualizar as pegadinhas dos avaliadores. Que dinâmica é essa, Sidoca? Vamos lá. Todo mundo precisa de teoria. Mas, Sidoca, eu já estudo há 6 meses. Precisa de teoria. Sidoca, eu já estudo há 1 ano. Precisa de teoria. Eu estudo teoria, caramba. Eu estudo e eu dou aula há 20 anos. E aí, eu dou aula há 20 anos, estudo teoria. Você começou agora há 6 meses. Tu acha mesmo que já está afiado para não precisar de teoria? Ah, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Então estude, entenda. Então tem que estudar a teoria, exercício de fixação. O que é o exercício de fixação? É só para comprovar se você massificou ou não aquele conteúdo, sem pegadinhas. E as questões de prova? Vocês já perceberam que várias questões de prova não testam só o teu conhecimento, eles testam, né, a tua atenção. E aí, nesse momento, você vira um bom fazedor de provas. Aqui entra, por exemplo, uma peculiaridade gramatical. É aqui que o professor, por exemplo, joga o sarrafo lá nas alturas e mostra, ó, pro gramático tal é isso, pro gramático tal é aquilo, pra banca tal é isso, pra banca tal é aquilo. Então é aqui. Essa é a dinâmica perfeita, tá? Aí agora a gente vai pegar aqui umas questões para arrebentar. Por exemplo, eu vi ali a Michele falando, ó, Receita Federal vai ser a FGV. Qual é a grande sacada da FGV? A FGV é uma banca que gosta muito do texto. Mas não é só a FGV não. A VUNESP, as bancas dos institutos federais, das faculdades federais, como o FPR, IMPAR, e por aí vai. Né? Toda banca de faculdade também gosta muito do texto, assim como a FGV. O bizu que eu te dou é o seguinte: quando o professor monta um curso completo, ele pega alguns conceitos do texto e ele não coloca na aula de análise textual, ele coloca na aula de redação. Mas você lembra que agora há pouco eu falei que redação e interpretação são basicamente a mesma coisa? O que eu quero mostrar para vocês aqui agora? Às vezes não vai ter redação na prova do cara, mas tem lá na aula de redação a parte de argumentação que é importante estudar para que ele entenda alguns conceitos que caem, por exemplo, na FGV. A FGV gosta de cobrar indução e dedução. E aí? Gosta de cobrar as técnicas argumentativas. Isso aqui é um discurso de autoridade? Isso aqui é um dado estatístico? Isso aqui é uma analogia? E aí, se o cara não estudou essas técnicas de argumentação lá na aula de redação, ele fica sem entender esse tipo de questão. Mas isso aí, eu sempre falo dentro das minhas aulas, ó, o que eu estou estudando aqui para a interpretação do texto vai servir para uma aula de redação. O que eu estou estudando aqui para a aula de redação vai servir para a aula de interpretação de texto. O fato é que na hora que a gente pega uma questão de interpretação para valer, o bicho pega. Porque na prova pode cair compreensão e interpretação. Compreensão é aquilo que está dentro do texto. O comando vai ser segundo o texto, de acordo com o texto, na linha tal, no termo tal, no período tal, e todo mundo é capaz de acertar. Basta ter lido atentamente o texto, porque está dentro do texto. É tua obrigação achar. Agora, quando é interpretação, vai um pouquinho além do texto. E se vai além do texto, muda o comando, não é mais segundo o texto, agora infere-se que, deduz-se que, analisa-se que e por aí vai. Só que vai muito além. Se eu digo que vai além do texto, eu estou dizendo que exige conhecimento de mundo. E aí é que está o perigo. Porque conhecimento de mundo é algo individual.
Quanto maior o teu conhecimento de mundo, maior a tua capacidade interpretativa. E conhecimento de mundo, infelizmente, não se adquire de uma hora para outra. Não é numa aula no YouTube que você vai adquirir. É a bagagem de toda a tua vida. É ter lido bons livros, é ter visto bons filmes, é ter escutado boa música. Idade conta. Uma pessoa de 40 anos é infinitamente mais experiente que uma pessoa de 20. Tudo isso vai contar. E você vai falar, então eu tô ferrado porque eu só vi Sessão da Tarde, escuto a Anitta. Mas calma, calma, calma. Porque a maioria das questões no cenário do concurso público são de compreensão. E quando são de interpretação, ainda assim tem um texto como base. E o que eu quero dizer com isso? Que numa prova de concurso público você jamais vai se preocupar com o que o autor quis dizer. Você só vai se preocupar com o que ele disse de fato. Só que aí é o seguinte, eu mencionei agora só o conhecimento empírico. Tem o conhecimento linguístico que não vem exposto na maioria dos editais. Então, para você entender a interpretação, você tem que saber o que é denotação e conotação, você tem que saber o que é figuras de linguagem, você tem que saber o que são as funções da linguagem, você tem que saber o que é texto verbal e não verbal, você tem que saber intertextualidade, você tem que dominar a tipologia textual, saber as características de um texto narrativo, de um texto descritivo, de um texto dissertativo, de um texto injuntivo, você tem que dominar as conjunções para saber se ali tem causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão e por aí vai. Você tem que ter um bom conhecimento vocabular, a semântica da palavra, tendo em vista que nós temos quase 500 mil palavras na língua portuguesa, então você tem que ter o hábito da leitura. Quanto mais você lê, você percebe se tais palavras são sinônimas, se tais palavras são antônimas. E aí é por isso que muita gente tem dificuldade com bancas que gostam de cobrar a interpretação de fato, que gostam de trabalhar em cima do texto, simplesmente porque elas não têm o hábito da leitura. E elas querem estreitar o caminho, elas não querem estudar, elas querem passar, mas não querem estudar. Mas essa dinâmica não existe. Se você quer de fato passar na prova, você tem que estudar. Então você tem que mudar. Você tem que realmente ler, fazer provas anteriores, cair para dentro e entender que você não vai fazer a prova para passar, você vai fazer até passar. Pode não ser neste agora, mas se você se mantiver firme, no próximo você passa. Essa é a estrutura do concurso público. Você tem que entender que o investimento é de médio a longo prazo. E quando eu falo em investimento, eu não falo investimento financeiro, eu falo investimento de tempo. Você vai dedicar o seu tempo para isso. Só que pelo menos em relação à língua portuguesa, você vai ganhar muito, porque você não vai melhorar só para fazer a provinha de língua portuguesa na prova. Você vai melhorar na vida, porque você aprende a interpretar melhor o mundo e não vira, por exemplo, massa de manobra. A gente está aí em época de eleição e você não vai mais ser, por exemplo, manipulado por qualquer mentirinha fajuta numa notícia de jornal. Você vai saber filtrar o que é bom e o que é ruim. Então tá vendo a importância da língua portuguesa? Vamos lá aqui, ó, quero brincar um pouquinho com vocês. Olha só isso daqui. Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Um texto extremamente pertinente hoje em dia. Escutar é a melhor solução. Uma pessoa em meio a uma crise pensa que está sozinha. Escute sem fazer críticas ou dar conselhos. Não tente mudar a forma de a pessoa pensar, pois ela estará instável. Reforce a necessidade de ajuda médica. Nenhuma ação dispensa o tratamento por um profissional especializado. É a melhor forma de evitar novas crises. Fale sobre o tema e derrube o tabu. Falar sobre suicídio não aumenta o risco. Ao contrário, alivia a tensão e a angústia dos que sofrem em silêncio. Ligue para o 188. O Centro de Valorização à Vida pode mudar as escolhas de uma pessoa. E aí vem a questão e diz assim: o texto apresentado fez parte de uma campanha do governo do estado do Maranhão para o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A partir desse texto, julgue o item.
O texto orienta a jamais conversar sobre suicídio com pessoas que pensam em cometer esse ato. Não, claro que não. Gabarito errado. Veja que ele diz aqui, ó. Escutar é a melhor solução. Veja que no finalzinho aqui ele coloca: falar sobre suicídio não aumenta o risco, ao contrário, alivia a tensão e a angústia dos que sofrem em silêncio. E essa perspectiva é uma perspectiva que veio mudando. Antigamente, de fato, era um tabu. Ninguém falava sobre suicídio. Eu me lembro uma vez de estar ali passeando por Copacabana. Eu estava indo trabalhar, estava indo gravar uma aula. Era gravação lá em Copacabana. Na verdade, não era em Copacabana, era no Leme, que é ali do lado de Copacabana. Tô andando ali pela Nossa Senhora de Copacabana e daqui a pouco a senhora, buf, caiu do lado de uma banca de jornal. Eu falei, caraca! Eu olhei, né? Eu nunca tinha visto um negócio daquele. Fiquei impactado, sabe? Aí eu liguei pra minha mulher. Eu falei, irmão, olha só. Uma senhora acabou de se jogar aqui na Senhora de Copacabana. Vai passar no jornal, fica vendo aí pra ver o que aconteceu, coisa e tal, papapá. Aí fui lá trabalhar, terminei o trabalho, liguei pra minha mulher. E aí, irmão, passou alguma coisa no jornal? Ela, não passou nada não. Eu falei, não é possível. Nossa Senhora de Copacabana? A pessoa se mata e não vai passar na TV? Não vai passar no jornal? Não, não é possível. Aí eu entrei em contato com um amigo meu que é jornalista. Eu falei, irmão, olha só, hoje uma mulher se jogou, sei lá de qual andar de um prédio aqui em Copacabana. Por que não passou no jornal? Aí ele falou, porque a gente não fala. Eles não falavam na época, isso faz tempo, tá? Eu tinha acabado de casar faz bem uns 10 anos. Aí ele falou assim, a gente não fala para não incentivar. E hoje isso está mudando. Era um tabu, as pessoas não falavam, mas veja aqui no texto, a campanha é importante falar, porque falar alivia, mostra que outras pessoas passam pela mesma situação e a pessoa começa a perceber que ela não está sozinha naquele sofrimento todo ali. Então provavelmente vai buscar uma rede de apoio e vai obviamente melhorar, porque essa tristeza daqui a pouco vai passar e a vida é assim, é uma montanha-russa, né, o tempo todo. Então essa é a perspectiva aqui e o texto nos mostra que essa questão está errada. Vamos para a próxima. No período, perderam grande parte da admiração e ganharam muito pouco ceticismo. Linhas 11 e 12. O termo muito é um advérbio que modifica o substantivo ceticismo, acrescentando a este vocábulo a ideia de intensidade. Vamos lá. É importante voltar ao texto? É importante voltar ao texto. Mas se o camarada já domina a base gramatical, ele já consegue dizer que essa questão está errada. Por quê? Porque ele disse que o advérbio modifica o substantivo e o advérbio não modifica o substantivo. Vamos ver o que acontece em relação à palavra muito. A palavra muito, que se assemelha à palavra bastante, ela pode funcionar a priori como um advérbio ou como um pronome indefinido. Então vamos lá, a palavra muito, vamos trabalhar a palavra muito. Ela pode ser um advérbio? Pode. Agora, o que o advérbio faz? O advérbio tem duas funções importantíssimas. Primeira função de um advérbio, indicar circunstância. Qualquer tipo de circunstância, de tempo, de modo, de causa, de intensidade, por aí vai. Só que, além de indicar circunstância, o advérbio modifica. Viu que ele usou o termo modifica? Realmente ele modifica outras classes gramaticais. Mas quais classes gramaticais são estas? Vamos lá. A própria palavra advérbio me mostra. É o ad de adjetivo, é o verbo de verbo e o próprio advérbio. Então, para esse camarada funcionar como advérbio, ele tem que estar ligado a um adjetivo, a um verbo ou a um próprio advérbio. Então, vamos lá. Eu coloco assim, ó, Maria é muito linda. A Maria é só linda? Não, ela é muito linda. Então veja que o muito está modificando a palavra linda. Qual é a classe gramatical da palavra linda? É um adjetivo.
Então aqui o muito é um advérbio, no caso um advérbio de intensidade, porque está intensificando o adjetivo linda. Agora se eu colocar assim, ó, Maria fala muito. A Maria não só fala, ela fala muito. Que o muito aqui está intensificando a forma verbal fala. Então, se está modificando o verbo, significa que aqui nós também temos um advérbio, o famoso advérbio de intensidade. Agora aqui, ó. Perguntaram se vai ter um curso exclusivo para o INSS. Tem, já tem, na verdade. Cadê a galera que trabalha ali com marketing aí, que bota ali o QR Code na tela, não sei o que faz o atendimento? Ó, tem a galera aqui perguntando ó, no chat, já coloca ali, ó, pra galera acessar o curso ali do INSS. E aí se liga, quando é um advérbio, eu coloco assim, ó, Maria fala muito bem. Veja a diferença, por exemplo, da frase 3 para a frase 2. Na frase 2, Maria fala muito, ou seja, ela fala demais. Na frase 3, Maria fala muito bem. Eu não estou dizendo que ela fala demais, eu estou dizendo que ela fala muito bem. Então eu estou intensificando a palavra bem, que é um advérbio aqui no caso de modo. Então neste momento eu quero dizer que a Maria é desenrolada, que ela é eloquente, que ela manda muito bem em sua fala. Então aqui também é um advérbio. Mas espera aí, este muito, ele pode ser um pronome indefinido. E aí olha a importância das classes gramaticais. Se é um pronome, trabalha para o nome. Quem é o nome dentro da língua portuguesa? É o substantivo. Então significa que este muito ligado a um substantivo será um pronome indefinido. Aí eu coloco assim, ó, Maria ganhou muito dinheiro ontem. Veja que a Maria não só ganhou dinheiro, ela ganhou muito dinheiro. Veja que o muito está intensificando a palavra dinheiro. Um avaliador esperto perguntaria facilmente qual é a classe gramatical da palavra muito aqui, como este cara fez aqui nessa questão. E vários candidatos responderiam o quê? Advérbio. Porque o cara pensa, ó, muito dinheiro, ó, intensidade, coisa e tal. Mas dinheiro é qual classe gramatical? É substantivo. Opa! Então, se está ligado a um substantivo, é um pronome indefinido. Uma outra coisa interessante para a gente falar aqui é que o advérbio é uma classe invariável. Então, obrigatoriamente, ficará no singular sempre. Agora, o pronome é uma classe variável. Então, vai ficar no singular quando o substantivo estiver no singular. Mas se o substantivo estiver no plural, o pronome vai ficar no plural. É um conceito de concordância nominal. Então aqui, veja que na hora que a gente diz que o muito é um advérbio, porque modifica o substantivo ceticismo, acrescentando a este a ideia de intensidade, já está errado por isso, tá? Mas vamos lá, veja que ele recortou. Perderam grande parte da admiração e ganharam muito pouco ceticismo. Então esse muito está ligado a pouco, que é um advérbio aqui no caso. O muito de fato é um advérbio. De fato indica um valor de intensidade, mas ele não está ligado a um substantivo. E se ele estivesse ligado a um substantivo, esse muito aqui, ele não seria um advérbio, ele seria um pronome indefinido. Então tá tudo errado aqui nessa questão, tá? Próxima questão. Eu nunca compreendi tanto a avareza como naqueles dias em que dei alma ao dinheiro. E o senti tão forte para os elementos da nossa felicidade externa ou interna. Seriam mantidos os sentidos e a coerência do texto caso o vocábulo tão no último período do terceiro parágrafo
fosse substituído por muito. Presta atenção nessa questão aqui, porque essa questão derrubou meio mundo na prova. Inclusive derrubou professores. Quando os professores foram fazer os gabaritos, teve gente não concordando com o gabarito da banca, brigando com a banca, dizendo que a questão tinha que ser anulada e coisa e tal, quando na verdade essa questão aqui foi muito bem formulada. Só que o avaliador foi extremamente traiçoeiro, mas extremamente traiçoeiro. Vamos avaliar com muita calma e tranquilidade para que você possa entender, tá? Então vamos lá, pega aqui o texto. Este tão, ele é de fato um elemento que indica intensidade? Como ele disse aqui, vamos lá, ó. Seriam mantidos os sentidos e a coerência do texto caso o vocábulo tão no último período do parágrafo fosse substituído por muito. É possível eu fazer isso? Então vamos lá. Imagina assim, ó. Imagina esse texto. Nossa, Maria é tão bonita. Tranquilo até aqui? Maria é tão bonita. Então eu usei o tão aqui apenas com a perspectiva de intensificar o adjetivo bonita, para dizer que ela é muito bonita. Então, se eu trocasse o tão pela palavra muito, da seguinte forma, ó, nossa, Maria é muito bonita. Neste momento, o muito entraria no lugar do tão através da mesma perspectiva, um advérbio de intensidade, para intensificar quem? O adjetivo bonita, não é verdade? Então, tranquilo. Só que, repare uma coisinha. Este texto aqui apresentado, ele tem reticências. Ele não fechou com ponto, nem com ponto exclamativo. Ele veio com reticências. Isso significa que abre margem para mais coisinhas ali. E aí, quando isso acontece, e dentro da estrutura nós temos um tão, veja que ele diz assim, ó, e o senti tão forte. Aí você pensa, eu posso trocar por muito forte. E o senti muito forte para os elementos da nossa felicidade externa ou interna. Não, peraí. Falta uma coisinha. Falta a complementação que só é exposta pelo tão. Pois quando eu tenho um tão num período e este período fecha com ponto de reticência, significa, fecha com as reticências, significa que ele vai ter o seu par, que não vai aparecer exposto, que está aqui subentendido nessas reticências. Eu estou falando de quem? Do famoso que consecutivo, que a gente sempre aprende que na hora que eu coloco tão que, tal que, tanto que, tamanho que, qual é a relação que a gente tem nesse parzinho semântico aqui? A gente tem uma relação de causa e consequência, em que a causa é a origem de um processo e que a consequência é o que decorre a partir disso. Só que dentro dessa dinâmica, a causa sempre ficará do lado do intensificador e a consequência sempre do lado do que. Como se eu dissesse assim, ó, Maria estudou tanto que passou em primeiro no concurso, Passou em primeiro lugar. Olha a causa, é ter estudado muito. Olha a consequência, é ter passado em primeiro lugar. Na questão, o cara colocou o tão e não colocou o que deveria aparecer na sequência desse texto. Caraca, Sidoca, esse cara aí
É o carcará. Rapaz, ele é o Tenório de Pantanal, ele é ruim. Questão maliciosa. Essa é a questão que só quem é muito macaco velho no concurso público consegue captar. Quem é intermediário apenas nem consegue captar. Essa questão realmente é muito difícil. Então aqui o gabarito é errado e tudo leva a crer que seria certo, não é verdade? Mas foi só por conta das reticências ali que exigem uma complementação consecutiva que está, na verdade, implícita. Essa aqui paga um aulão. E você nem tá pagando, né? É de graça. Então já valeu a pena pra caramba. Agora vamos para a próxima. Tinha-se lá, por aquelas alturas, em grande conta a força do doutor Castro nas decisões dos governos e a influência do velho fazendeiro sobre o ânimo do deputado. Não era ele o seu grande eleitor? Não era ele o seu banqueiro para os efeitos eleitorais? E nós, lá na roça, tínhamos quase a convicção de que o verdadeiro deputado era o coronel e o doutor Castro um simples preposto seu. Caso o adjetivo grande, que está aqui, no trecho não era o seu grande eleitor, linha 13, fosse deslocado imediatamente após eleitor, para cá, ó, pá, depois de eleitor, seria alterado o sentido do texto. Ora, essa daqui é aquela questão que até o candidato iniciante acerta. Talvez o intermediário possa até errar, porque ele vai ficar procurando cabelo em ovo. Ele vai falar assim, não é possível, não é possível. Ele aqui tem uma pegadinha. Veja que em uma ele coloca assim, ó, grande eleitor. Nesta frase aí apresentada, quando ele diz, ora, ele não era seu grande eleitor, aqui é de valoroso eleitor, estimoso eleitor, como se fosse uma pessoa, né, assim, querida, importante na vida dessa pessoa. Mas e se eu colocar assim, ó, eleitor grande? É óbvio que muda. É como se eu colocasse grande mulher. Ela é uma grande mulher. É uma mulher que, porra, é supimpa, porreta. Eu tô ficando velho, né? Olha os adjetivos que eu tô usando. Agora você colocar, ela é uma mulher grande. É diferente de grande mulher. Grande mulher para mulher grande tem diferença. Mulher grande, Cláudia Raia. Mas ela também é uma grande mulher, não é verdade? Então, ó, grande mulher, mulher grande. Tem diferença semântica. E foi o que aconteceu aqui. Alterou o sentido e, portanto, o gabarito está certo. Agora, e você que está aqui acompanhando? Tá tudo de boa? Vamos fazer um combinado. Você vai printar a aula e em algum momento vai postar lá nos stories e vai marcar o Sidoca para o Sidoca repostar. Tranquilo? Vamos lá, ó. Vamos agora para a próxima. Vamos para a próxima questão aqui. Obrigado, Maria. Tamo junto. Obrigado, Fernanda. Vamos lá, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Opa! Apertei o botão errado. Olha aqui a próxima questão. Próxima e última questão, tá? Lindona, tá? Olha aqui. O resultado foi um coração muito básico, de acordo com o professor Taldivir, um dos responsáveis pela pesquisa. As células se contraíram, mas o coração completo não bombeou. Precisamos desenvolvê-lo mais. O próximo desafio é amadurecer essas células e ajudá-las a se comunicarem entre si, de forma que se contraiam juntas. Precisamos desenvolvê-lo, mas, linha 15, e em ajudá-las, linha 16, identificam-se dois pronomes oblíquos átonos com função anafórica. Vamos lá. O mais importante aqui é essa história de função anafórica. Talvez alguns de vocês não dominem isso.
Então vamos lá, nós entramos na questão da coesão referencial. Quando a gente pensa em coesão textual, tem duas coesões importantes, a coesão referencial e a coesão sequencial. O que seria a coesão referencial? É quando um elemento faz referência a outro no intuito de evitar repetição. Na fala eu posso até várias vezes repetir o mesmo termo. Na escrita, se eu fizer, eu vou demonstrar uma pobreza de vocabulário. Então o principal elemento é o pronome. Que trabalha para quem? Pronome, não é verdade? E a gente tem também a coesão sequencial, que é a sequência das ideias empregadas dentro de um texto. Se tem causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão e por aí vai. O principal elemento é a conjunção. Mas vamos nos apegar agora à coesão referencial. Imagina que isso aqui, por exemplo, seja um texto, tá? E dentro de um texto nós temos diversos elementos. E esses elementos se relacionam de alguma forma. Então, ora um elemento faz referência a um outro elemento que está dentro do texto e que apareceu depois. Ora um elemento aponta para um outro elemento que está dentro do texto, só que apareceu antes. E ainda existe a possibilidade de o camarada apontar para um elemento fora do texto. A esses processos, nós damos os nomes de elementos endofóricos e elementos esofóricos. Jesus! Sidoca, o que é isso? Vamos lá, então, ó. Pensei em coesão referencial, eu pensei nos elementos endofóricos e pensei nos elementos esofóricos. O nome é assustador, mas é tranquilão, tá, galera? É só uma nomenclatura sinistra, mas o conceito é simples. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui, a etimologia. Entender o que é endo e o que é exo. E você já sabe, cara, você estuda isso o tempo todo, inclusive não só em relação à língua portuguesa. Você já estudou isso em ciências na escola. Olha ali o QR Code. Olha ali, viu o QR Code? Ah, apareceu, ó. Então, ó, quem quiser alguma parada ali, ó, promoção vitalícia ali do Focus e não sei o que, coisa e tal. Ih, rapaz, coisa tá boa, hein? Então, vamos lá, ó. Quando você pensa... Até esqueci o que eu ia falar aqui agora. Vamos lá, lembrei. Negócio das ciências, lembra? Se você é mais velhinho igual o Sidoca, você estudou isso na 8ª série. E se você é mais jovem, você estudou isso no 9º ano, na aula de ciências, quando você for estudar o esqueleto. Lembra que você estudou o esqueleto? E aí tinha o esqueleto dentro do corpo, o esqueleto fora do corpo? Por exemplo, nós seres humanos temos o esqueleto dentro do corpo, o escaravelho tem o esqueleto fora do corpo. Lembra que você estudou isso? Então, pois bem, a nossa professora ensinava endoesqueleto e exoesqueleto. Endo, de dentro, então era esqueleto dentro do corpo, exoesqueleto, exo de fora, exoesqueleto era esqueleto fora do corpo. Então é exatamente isso. Endo significa dentro e exo significa fora. Agora, o que significa esses fóricos aqui? Significa apontar, levar. Por exemplo, não tem a palavra semáforo. Sema é ideia, foro é apontar, é levar. Então a palavra semáforo ao pé da letra, ela significa apontar uma ideia. Ora, que ideia? Se está verde eu sigo, se está amarelo eu tenho atenção, e se está vermelho eu faço o quê? Eu paro. Então tá vendo? Então elemento endofórico é aquele elemento que aponta para um outro elemento dentro do texto. Elemento esofórico é aquele elemento do texto que aponta para um outro elemento fora do texto. Agora vamos nos concentrar aqui. Se eu sou um elemento dentro do texto e eu vou apontar para um outro elemento dentro do texto, eu só tenho duas possibilidades. Ou eu vou apontar para alguém que já apareceu, ou eu vou apontar para alguém que ainda vai aparecer. É por isso que eu divido em elementos anafóricos e elementos catafóricos. O elemento anafórico, ele faz referência, né, a termo anterior. Então, os elementos anafóricos fazem referência a termos anteriores. E os elementos catafóricos, ó, tipo catapulta, ó, cata é para frente, ó. Então, aponta para frente. Então, vamos lá. Nós vamos aqui, ó, colocar termos posteriores.
A etimologia fala muito forte aqui agora, ó. Elementos posteriores. É desse jeito. Então a questão está dizendo que o pronome que aí está faz uma referência anafórica, não é? Então significa que dentro do texto está fazendo referência a um termo anterior. Agora, aquele elemento exofórico ali, qual é o problema dele? Já começa na nomenclatura, porque na prova é raro até colocarem elementos exofóricos. É comum colocarem elemento deítico ou elemento deixe, que no fim das contas é a mesma coisa. Significa que aponta para fora do texto. E se aponta para fora do texto, é quase impossível dizer quem é o referente, a não ser que eu tenha um contexto. Sidoca, nunca vi isso na minha vida. Mostra aí, pelo amor de Jesus Cristinho, um exemplo para eu entender? Mostro, não tem problema não. Vamos lá. Eu coloco assim, ó. Vou colocar frase 1, eu vou colocar de tudo, tá? Vou colocar frase 1, frase 2 e frase 3. Então vamos lá. Frase 1. Vamos lá, vou botar assim, ó. Vamos lá, ó. Um beijo. Eu quero isso de você. Frase 2. Eu quero isto de você. Um beijo. Frase 3. Eu te amo. Eu quero destacar elementos específicos. Vamos supor que seja uma prova. Então não vou sair analisando tudo. Eu vou analisar só o elemento que eu quero analisar. Então na frase 1, eu quero analisar o elemento isso. Na frase 2, eu quero analisar o elemento isto. E na frase 3, eu quero analisar o elemento T, tá? É isso que eu quero analisar. Então vamos lá. Na frase 1, este elemento destacado, ele por um acaso faz referência a um outro elemento dentro do texto? Faz. Ele está fazendo referência à expressão um beijo, que está dentro do texto e que apareceu antes. Portanto, uma referência anafórica. Agora, na frase 2, este termo destacado aqui, ele está fazendo referência a alguém dentro do texto? Está. Está fazendo referência a quem? A expressão um beijo também. Só que agora o beijo apareceu depois. Portanto, a referência catafórica. Veja que as frases 1 e 2 são bem similares. Os elementos fizeram referência aos mesmos elementos aqui, só que a posição foi diferenciada. Na frase 1, o isso apontou para trás, fazendo uma referência anafórica. Na frase 2, o isto apontou para frente, fazendo uma referência catafórica. Até aí tudo bem, não é? Então, ó, guarda isso. Fez referência a termo anterior, referência anafórica. Fez referência a termo posterior, referência catafórica. Fácil, não é? Fácil. Agora, olha só essa frase aqui. Eu quero que você mentalize. Eu quero que você crie aí um conceito na tua ideia. Quero que você crie um conceito na tua ideia. Eu quero que você imagine que você entrou numa sala de aula e que você olhou para o quadro. Mas esquece todo o resto que está escrito aqui, tá? Pensa só nesta estrutura aqui agora, ó. Eu te amo. Você olhou para o quadro, estava no quadro esta frase. Eu te amo. Bem, leve em consideração que é um preparatório para concurso. Vamos pensar em tudo isso. Tem aula segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tem aula feriado, tem aula de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, tem aula o tempo todo. Aí você entrou e já estava lá escrito no quadro. Você foi a primeira pessoa a entrar na sala. Você viu quem escreveu? Não.
Você pode imaginar para quem isso foi escrito? Não, você não pode imaginar para quem isso foi escrito. Então você sabe quem é esse eu? Não. Então isso significa que aponta para fora do texto. É uma referência esofórica. Você sabe para quem foi escrito? Não. Então esse T também aponta para fora do texto. Também é uma referência o quê? Esofórica. Ué, mas então não tem como saber quem é o referente? Não, só se existir um contexto. Então imagina agora a seguinte situação. Eu olho para você, no fundo dos teus olhos e digo, eu te amo. Neste momento a gente tem um contexto. Então o eu vai ser o Sidoca e o T vai ser você. Mas entenda, você só conseguiu captar por conta desse contexto. Mas vamos ampliar agora. Imagina que você está numa sala de aula, o Focus Concursos promoveu um aulão presencial. Imagina, para que você possa conhecer todos os professores do Focus Concursos. Um final de semana inteiro de aulas. E aí, você está lá, sala lotada, e resolve sair para comprar um doce. Ah, eu vou comprar um chocolate. E aí, quando você retorna, você percebe que em cima da sua mesa tem um bilhete escrito Eu te amo. Eu vou até apagar o resto. Eu vou deixar só o bilhete. Vamos lá, eu vou deixar só o bilhete. Agora tem só o bilhete, ó. Tá aqui, ó. Eu te amo. Só o bilhete. Tá na sua mesa. Eu continuo tendo elemento esofórico? Eu continuo. 1 ou 2? E aí? 2. Ué, mas Sidoca, tá em cima da minha mesa? Eu sei que é para mim. É, você sabe pelo contexto, porque está na sua mesa, mas não tem o seu nome. Se estivesse na mesa do amiguinho, seria para o amiguinho. Se estivesse na mesa da amiguinha, seria para a amiguinha. Se tivesse largado no chão, jamais saberíamos para quem esse bilhete foi produzido. Então comece a entender o que é contexto. Você só sabe que o bilhete é para você porque está na sua mesa, mas não está escrito aqui o seu nome. Agora vamos lá, vamos mudar um pouquinho o panorama. Você foi lá fora agora comprar uma água. Bebi, né, comi um chocolate, fiquei com sede, vou beber uma aguinha. E quando você voltou, o bilhete estava assinado. Eu te amo, assinado Sidney Martins. E aí, neste momento, eu continuo tendo elemento esofórico? Sim, só que agora só um. Quem? O T. Porque o eu deixou de ser esofórico, agora tem um referente depois dele. Portanto, aqui, essa referência é uma referência catafórica, porque está apontando para depois. Só que o T continua sendo o quê? Uma referência esofórica, porque você só sabe que o bilhete é para você pelo contexto. E isso é cobrado em prova, Sidoca? É. Bancas como a FGV, Fundatec, VUNESP, o FPR, IMPAR, né? Eu gostava de falar impar, mas não é impar, é impar. Essas bancas todas, Quadrix, essas bancas gostam de cobrar isso. Então é bom você ficar por dentro de como é que funciona. Onde você aprende esse tipo de coisa? Numa aula de coesão textual, dentro de qualquer preparatório para concurso, dentro de qualquer cursinho, você vai aprender esse conceito nas aulas de coesão textual, tá? Então vamos lá, ó. Vamos agora para a questão. É pronome? É pronome, obviamente. Veja que esse procedimento de colocar o L acontece quando a gente tem verbos terminados em R, S ou Z. Aí a gente corta e acrescenta o L. Daí que vem o lo, lá, los, lais. Então, desenvolvê-lo ali era um desenvolver. E aí eu cortei o R e acrescentei o L. E aí vamos ver o que aconteceu aqui para a gente pegar direitinho, tá? Então eu tenho ajudá-las
e desenvolvê-lo. Ele está dizendo que a função é anafórica, então eu quero ver se vai fazer referência a termo anterior. Eu tenho que avaliar o texto. Então vamos lá. O resultado foi um coração muito básico. De acordo com o professor Taldivir, um dos responsáveis pela pesquisa, as células se contraíram, mas o coração completo não bombeou. Precisamos desenvolvê-lo mais. Precisamos desenvolver quem? Precisamos desenvolver o coração. Então fez referência a termo anterior? Fez. Então referência anafórica? Sim. Então no primeiro, ok. Agora vamos para o próximo. O próximo desafio é amadurecer essas células e ajudá-las a se comunicarem entre si. Ajudar quem? Ajudar as células a se comunicarem. Então também fez referência a termo anterior? Sim, também fez referência a termo anterior, portanto gabarito certo, ok? E aí, meus amores? Conseguiram captar o conteúdo? Eu acho aqui essa questão misturava a colocação pronominal e a parte de coesão. É claro que alguns ainda não dominam a questão da colocação pronominal, mas eu entendi que dentro deste momento a parte da coesão era mais interessante para a gente trabalhar do que mostrar que eu vou cortar o R, o S e o Z e acrescentar o L. Não que isso seja dominado já por todo mundo, mas eu creio que colocando os dois conceitos assim numa balança, essa parte de saber se é anafórico, catafórico, esofórico, o que é isso, acaba pesando um pouco mais, pois os alunos têm menos contato com esse processo. Então, acabei trabalhando um pouco mais isso daqui, tá? Infelizmente, a gente não tem muito tempo, né? A gente faz aqui uma pincelada de 1 hora, sempre nesse canal. Eu até passei um pouquinho, não é verdade? Mas foi um prazer estar na presença de vocês. Tem uma mensagenzinha aqui bacana, tá? Pra gente fechar, ó. Agora é hora de começar a surpreender aqueles que duvidaram de você. É birra mesmo, tá? Você tem que aprender a aceitar não, mas transformar as coisas negativas em coisas positivas. Então, quando alguém disser para você que você não vai aprender alguma coisa ou que você não vai conquistar alguma coisa, ao invés de você pegar aquilo dali como uma verdade e se sentir incapaz, ó, fulano falou que eu não vou aprender, então eu realmente não vou aprender. Fulano falou que eu não vou passar na prova, então eu realmente não vou passar na prova. Não faça isso. Faça o contrário. Ah, eu não vou aprender não? Tu vai ver se eu não vou aprender. Igual um moleque, faz assim. Eu não vou passar não? Tu vai ver se eu não vou passar não. E vai lá e passa. Tem que ser assim. Tem que ser tinhoso. Então, estão duvidando de você? Mostra que você é capaz. Porque você é capaz, tá? Então, meus amores, foi um prazer estar aqui na presença de vocês. Espero ter contribuído significativamente para a aquisição do conhecimento. Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Beijo, fui! O que a gente vê hoje? A gente vê pessoas que vivem penduradas em motivação. Ai, motivação, motivação, motivação. É vídeo motivacional disso daqui. Ai, mas eu não me sinto motivado. Cara, não tem que se sentir motivado. Você perguntar pra mim, quantas vezes você se sente motivado no seu dia? Eu acho que meia vez. Quanto da sua vida é motivação? É 3%. O resto, 97%, é compromisso. Eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer. E engana-se as pessoas que acham que os grandes resultados vêm da motivação. Negativo. O grande resultado, ele vem do compromisso e da consistência. Quando você se compromete a fazer uma coisa e você faz, e você gera consistência, isso gera motivação. Porque de um belo dia você acorda, se olha e você vê onde você chegou. Você olha o seu extrato no banco e vê que você não precisa ficar pensando para comprar uma camiseta. Por quê? Porque você é consistente, né? Então o pessoal fica procurando motivação para estudar. Cara, senta a bunda na cadeira e lê. Depois que você perceber que você consegue estudar, ficar sentado com a bunda na cadeira durante 6 horas seguidas, você fala, cara, vou fazer isso de novo. Sabe o que você vai fazer? Você vai estudar 7.